Bom dia, pessoal. Bom, hoje finalmente eu resolvi colocar aqui o jogo Sete Anões na mesa, tá? E ele é um jogo bem legal, por conta da própria história curtinha. Ele tem um flavor bem interessante, até meio dark, e a forma que as regras foram montadas para manipulação de dados, ela é bem interessante. Não deixa de ser um jogo de alocação de dados, tá? Mas ao mesmo tempo, o autor ele conseguiu minimizar um pouquinho o fator sorte, dando algumas opções estratégicas para manipular o resultado dos dados. Então ficou bem interessante. Aqui no caso, pessoal, esse jogo está disponível lá no BGG, ele é um jogo gratuito, ele participou inclusive de competição lá no BGG há pouco tempo. Aquelas competições de jogos de 9 cartas, então ele é formado por 9 cartas, são 7 anões, tá? Com características únicas, e cada carta de anão a gente coloca no verso uma masmorra, que são essas imagens daqui. Eu já vou virar e a gente vai ver o anão que vai sair para nossa jornada. Basicamente, a história é um parágrafo. Então, olha só. Branca de Neve morreu. A rainha má triunfou e os anões buscam vingança. Assuma o controle dos anões e aventure-se em diversas masmorras para derrotar os lacaios da rainha e acabar com seu reinado. Basicamente, a história é isso. Então, olha só, ele não é um jogo que a gente tem que salvar a Branca de Neve. Basicamente, é um jogo que a gente vai jogar buscando vingança. A Branca de Neve já está morta. Tudo que os anões querem é se vingar da rainha. Então, no caso, a gente vai percorrer essas masmorras e se a gente sobreviver até o 5º nível, a gente vai colocar a masmorra especial da rainha, né, da rainha má, e a gente enfrenta ela literalmente. O autor ele foi o mais didático possível na construção das regras, mas não tem jeito. Sempre que a gente vai ler, esses jogos eles sempre acabam confundindo um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer para a montagem, tá, pessoal? Então, cada um dos 7 anões, quem lembra da história, tem os 7 aqui, eles vão ter no verso uma cartinha de masmorra, que é exatamente essa daqui, tá? Como eu já vou selecionar esse anão, olha só, esse vai ser o anão, tá? Tem alguns dados nas cartas que depois a gente vai ver como funciona certinho. Mas, basicamente, a gente tem uma habilidade especial, que é essa daqui. A gente vai ter aqui que vai ficar em um quadradinho também ou um marcador, para a gente pode utilizar uma vez, que também é uma habilidade especial, mas de uso único. Depois eu teria que recomprar isso daqui lá no mercadinho. Aqui seria o fator defesa, aqui seria o fator ataque e aqui o fator de movimento, tá? É onde a gente vai alocar os dados literalmente. Aqui em cima tem um valor em cristal, tá? Que seria quanto que ele está carregando, e aqui seriam os itens. O que está marcado com esse fundo redondinho é o item que ele carrega. A gente vai ver isso funcionando, tá? Esse vai ser o anão inicial. Só para vocês terem uma ideia, eu vou jogar com ele. A habilidade dele inicial é essa, ó. Se na fase de preparação você não tenha colocado, aí tem um símbolo de defesa. Coloca um dado de valor 1 na casinha de defesa. Então, se eu não tiver alocado nenhum dado nessa casinha daqui, que é defesa, eu posso alocar um com valor de 1. Tá? Então, legal. Essa vai ser a habilidade inicial que a gente vai começar. A gente tem uma carta de bestiário e mercado, que é o que eles chamam de carta A. Que é exatamente essa daqui. Aí, só para vocês darem uma espiada, olha, bestiário seria isso. Tá? E aqui no caso que eles estão chamando de mercado é esse trecho da carta, tá? Atrás dela, lá não está descrito, mas atrás dela vai ficar exatamente a carta da masmorra da Rainha Má, que é a carta final do 5º nível. Aqui a gente tem uma carta guia, né? Que eles chamam de B, que é essa daqui, tá? Aqui na verdade tem a descrição de todos os monstros e chefes, com as habilidades que eles têm e os status de vida e defesa de cada um, tá? Inclusive tem a Rainha Má aqui embaixo também. O verso dessa carta
a gente tem um descritivo do que cada item faz, tá? Então é legal porque se você vira de baixo, olha só, a gente já sabe o custo dos itens e o que eles fazem aqui. Mas basicamente a carta vai ficar montada dessa forma inicialmente, tá? Então bestiário e mercado aqui. E aqui embaixo vai ficar a carta guia, com essa guia aqui do que como funcionam os itens embaixo. Lembrando de novo, masmorra em vermelho, da cartinha em vermelho, fica atrás aqui do bestiário, que vai estar à direita. Pessoal, além das 9 cartas que a gente tem aqui, eles também pedem para ter algumas coisas a mais. Na verdade, a gente precisa, vamos simplificar, tá? São vários dados, que na prática são 10, tá? A gente precisa de 10 dados, vão ser diferenciados por cor para facilitar o processo, eu já vou mostrar como fazer isso. A gente precisa de 7 marcadores ou um papel para anotar a parte de gemas, né? Que estão aqui, ó, que seria basicamente os cristais, que é o dinheiro do jogo que a gente vai usar lá no mercadinho. Bom, a gente precisa de um dado do jogador. Então é tudo D6. Eu estou escolhendo um dado azul, tá? Eu vou manter ele aqui e a gente começa com 3 de vida. Então já pode deixar os 3 marcados. A gente precisa de 4 dados de ação para o jogador, tá? Sendo que 3 vão estar ativos. Então olha só, eu tenho 4, que eu escolhi branco. Um desses dados eu não vou utilizar agora, eu tenho que comprar ele, então estou deixando esses dados aqui embaixo. São os dados de ação do herói. Um desses dados já fica aqui do lado dessa carta, da carta de bestiário. A gente vai precisar de 3 dados para os inimigos, que são basicamente os lacaios. Olha só, então eu tenho 3 dados vermelhos, já estou deixando aqui em cima, tá? A gente vai precisar de um dado de chefe, que eu escolhi vermelho também, mas o transparente. Então ele já fica aqui em cima também. Então chefe, lacaios, é como se fossem as miniaturas, tá? Chefe, lacaios. Herói, e aqui são as ações, que aqui na verdade não são as miniaturas, a gente vai usar como ação. No caso, lá em cima, a mesma história, tá? Eu preciso de um dado de ação para os inimigos. A gente usa 3, eles vão utilizar 1. O dado de ação do inimigo, eu escolhi esse daqui, vai ser o escurinho, ele fica aqui em cima, né? Escurinho cinza transparente. Eles pedem também 3 cubos de item para a gente marcar, tá? Então, conforme a gente vai ganhando item, seria para colocar os cubos aqui em cima. Só que eu não vou usar cubo porque as cartas são pequenas, tá? Eu prefiro usar o canetão. Também pedem um cubo marcador de nível, que a gente vai utilizar nessa coluna, tá? Que eu também não vou utilizar o canetão. Mais 2 marcadores de inimigos. Esses marcadores, na verdade, a gente coloca aqui. É para marcar quais são os inimigos, tá? E aonde que está o chefe, né? Porque a gente vai ter que usar as características, os status que estão marcados na linha deles. Então a gente colocaria o marcador aqui. Eu também prefiro usar o meu canetão para isso. Bom, precisa de um cubo de poder, que basicamente é o poder do anão. Ele vem aqui, ó. Então não confundir. Na verdade, eles usam a terminologia poder, porque na verdade esse poder ele se esgota e a gente tem que recuperar ele, adquirindo ele de volta, indo lá para a lojinha no final de cada fase. Então, se eu passo da fase, eu posso visitar aqui. E no caso, se eu utilizei esse poder, né, o cubo de poder aqui do anão, eu tenho que comprar ele de novo aqui. No caso, vocês vão perceber que aqui do lado, além do cubo de poder, a gente tem também um dado, que eles falam que custa 4, tá? Esse dado, ele custa 4 o quê? 4 cristais. Então, se eu tiver cristal, eu posso comprar aquele 4º dado de ação que está aqui reservado, tá? Aí, na dúvida de como utilizar, é só virar a carta de baixo, que, ó lá, tem a descrição, ó. O cubo, ó, os ícones. Olha só, recarregue seu poder, exatamente aqui. Ou, olha lá, obtenha um 4º dado de ação, que está aqui. Então, a gente tem como eles funcionam, para que eles servem aqui. Tem tudo, tá? Inclusive os itens aqui de cima, que são as garrafinhas, o elixir. Bom, basicamente a montagem é só isso, tá? Aí o que a gente vai fazer para iniciar o jogo? A gente inicia o jogo pegando a primeira masmorra aqui em cima, tá? Eu não sei o que está atrás, eu embaralhei isso. Coloquei ela aqui,
Por quê? Porque a gente está seguindo as instruções que estão marcadas aqui. Pessoal, eu vou simplificar o processo para não ter que ler várias páginas ao mesmo tempo, tá? Então, basicamente, cada fase são 5. Está dividido exatamente aqui nesse bestiário. Olha só, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente está no primeiro nível. Se vocês olharem a primeira coluna, vai estar marcado aqui, ó, até um ícone, que são cartas, que é as cartas de masmorra. Este nível, a gente tem uma carta de masmorra. Então, eu pego uma carta de masmorra e vou colocar aqui. Vocês vão notar que essas cartas de masmorra, elas possuem alguns ícones. Elas têm um ícone de exclamação, tem os ícones de obstrução, tá? Obstrução é aquela clássica, eu não posso atirar nem me movimentar por eles. Os ícones aqui com ponto de exclamação, eles são onde a gente vai posicionar os inimigos. A gente tem esse ícone daqui que representa o chefe, tá? Então a gente vai colocar o chefe aqui, e a gente tem esse ícone daqui que é como se fosse um portal abrindo, que é onde o herói adentra. Tem uma forma de posicionar os inimigos aqui junto com o chefe, tá? Do mesmo jeito, no nosso caso, se tiver mais de um ícone desses daqui, né, que parece uma coroa ou um portal se abrindo, teletransporte, a gente pode escolher aonde vai aparecer o herói. Bom, depois a gente tem que jogar um dado, normalmente é o dado de ação dos inimigos, e dar uma olhadinha aqui na tabela. Quais são os inimigos que a gente vai enfrentar? O chefe é sempre o mesmo. Os inimigos que a gente não sabe. Então, se sair 1, 2 ou 3, são os ratos. 2 ratos. Se sair 4, 5 ou 6, vão ser 2 desses, tipo lagarto aqui nadando. Tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente joga o dado de ação. Estou jogando aqui. Ó, deu 4. Então, eu já sei que vai ser esses 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu faria isso com o marcador, tá? Mas eu estou fazendo com o canetão. Então, primeira coisa, a gente está aqui no nível 1. Agora eu já sei que são esses 2 inimigos e esse chefe. Então, eu vou marcar aqui. Qual é o inimigo? É esse ícone? Então, vai ser esse daqui, ó. É como se eu estivesse colocando um cubo em cima dele. O chefe vai ser esse esqueleto aqui armado com arco, que é esse daqui, ó. Então, eu já sei que agora vai ser esse daqui. O legal é que assim, se vocês pegarem aqui a carta guia, vocês vão notar que, olha só, os inimigos que a gente marcou, né, os lacaios, eles têm 2 de vida e 1 de escudo. E eles têm uma habilidade, olha, se te atacam, aumenta 1 vida. Então eles vão se reconstituindo a vida também, olha, isso é legal. O esqueleto, que seria o chefe, que vai ser representado por aquele dado vermelhinho aqui, olha só. Ele tem 3 de vida, ele absorve 2 com escudo. A habilidade dele tá aqui, ó. Pode atacar com 1 de distância, quer dizer, ele pode atacar a 1 de distância. Esse jogo, se não tiver nada descrito na habilidade do inimigo ou das habilidades que a gente pode ir ganhando durante o jogo, ele vai ser sempre ortogonal, tá? Então a gente anda e ataca em ortogonal, a não ser que a carta diga o contrário. Tem alguns inimigos que têm o poder de atacar em diagonal, tá? E a gente também pode obter essa habilidade na hora que a gente termina a fase, porque daí a gente vai virar essa carta e vai decidir o que vai fazer com aquele anão. Se a gente vai mandar ele para casa e ficar com tudo que ele tem, né, dinheiro e itens, ou se a gente vai colocar ele aqui junto com a gente, ele vai entrar no time, né? A gente vai colocar a carta dele aqui embaixo e essa área preta dele vai ficar junto com a gente. A gente fica com mais uma habilidade ativa durante o jogo inteiro. A gente vai ter que escolher isso caso passe. Também vou deixar marcado aqui, olha, com o canetão, na verdade iria aquele cubo de poder aqui, que a gente tem carregado esse poder do anão. Bom, regra de colocação agora dos inimigos aqui e nossa na cartinha, na masmorra. A gente vai começar sempre pelos inimigos, tá? Que são os lacaios, não, o chefe é o último. A gente vai alocar eles, no caso dos inimigos, tá? Nos pontos de exclamação. A gente vai utilizar sempre a regrinha de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então a gente começa nessa coluna e vai varrendo. Então olha só, o primeiro, de cima para baixo, da esquerda para a direita. O primeiro ponto de exclamação é esse.
Então entra o primeiro lacaio. O lacaio ele tem quanto de vida? 2. Então eu já estou deixando 2 alocado aqui para ele. Vão ser quantos lacaios? 2 que a gente jogou aqui, tá? Então um desses lacaios não entra nesse jogo. Eu estou colocando outro. Mesma coisa, ele tem 2 de vida. Olha lá, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Esse foi o primeiro. Ó, o segundo ponto de exclamação que aparece é esse daqui. Pronto. Coloquei os lacaios, agora eu vou colocar o chefe. O chefe tem quanto? O chefe ele tem 3 de vida. Então eu já estou posicionando 3 de vida nele. E, olha só, de cima para baixo, da esquerda para a direita. O primeiro ícone é esse daqui de chefe. Então ele entra aqui. No nosso caso, a gente só tem um ícone para posicionar. Se tivesse mais, eu poderia escolher em qual. Mas como não tem, eu estou posicionando aqui. A gente começa com 3 de vida. Algo interessante, pessoal. Vocês não podem esquecer das habilidades, tá? Então não esqueçam que os lacaios, aqui os inimigos, eles se atacam, aumenta um coração para eles. E no caso do chefe, ele pode atacar 1 de distância, por causa que ele está com arco, tá? Tudo ortogonal. Agora, com tudo pronto, a gente vai começar o primeiro turno do jogo. Esse turno ele vai ser dividido em 4 fases, tá? É fase de preparação, fase da ação, fase dos inimigos e o fim do turno. Basicamente, a primeira parte é a parte da preparação, é onde a gente vai ter o rolamento dos dados aqui do herói, tá? Dos anões, onde a gente vai poder fazer algumas manipulações desses dados conforme vai jogando. A minha interpretação das regras, ela segue a seguinte linha de raciocínio. Quando eles falam que a gente tem que preparar os dados para realizar as ações na próxima fase, o primeiro item está descrito assim: role um dado de ação. Depois disso, você pode mantê-lo ou rolar um novo dado. Você pode continuar assim até usar todos os dados. Aí eles falam, quando você joga os dados, várias coisas podem acontecer. Aí eu tenho uma página inteira de acontecimentos com exemplo com foto. Então isso é legal. Mas basicamente o que a gente vai fazer aqui vai ser assim. Se eu vou começar jogando um dado. Se eu resolver ficar com esse dado, quer dizer, eu quero locar ele. Eu já aloco ele mantendo aqui na carta. Aí esse dado ele não é mais influenciado por nenhum outro lançamento que vai continuar aqui embaixo. Se eu não quero alocar esse dado porque travaria ele e eu quero continuar jogando, que pode acontecer algumas coisas que modifiquem esse valor, eu posso deixar ele aqui. Inclusive, dados iguais, por exemplo, nessa configuração, se eu joguei os 3 dados, não aloquei nenhum ainda, eu posso somar dados iguais. Lógico, com um limite de 6. Aí eu descarto um e fico com um dado valendo 6. Como nem tudo são flores. O dado 6, quando jogado, ele nunca fica, tá? A não ser em soma. Se eu jogo e cai um dado 6, todos os dados anteriormente jogados, menos os locados, eles viram 1. Eu tenho que virar eles para 1, inclusive o dado que eu joguei, que saiu 6. Então, péssimo. Se por acaso eu jogar e cair um dado 6, aqui no início, o primeiro dado que eu jogar, eu tenho que jogar de novo, porque eu não posso ficar com um dado rolado com valor de 6. Se por acaso eu rolar um dado 6, só que já tem algum dado que foi rolado que é de valor 1, eu posso escolher descartar um desses dados 1s anteriores. Então eu tiraria, tipo aqui. E aqui eu rolei um 6 agora. Tchum. Tá. No lugar de transformar todos os anteriores em 1, como eu tenho 1 aqui, eu posso escolher descartar esse daqui. Eu descarto mesmo. Ele sai. E eu posso rerolar esse daqui de novo. Aí eu rerolo, ó, caiu 5. Beleza. Por ser cumulativo, ó, se eu rolo e cair um 6 agora, ó, não tenho nenhum que eu possa fazer isso. Esse 4 vira 1. E esse 6 vira 1 também. É ele e os demais. Olha que péssimo, isso seria péssimo. Eu acabei de descartar 1 e acabei de ficar com 2 1s aqui. Parece confuso, mas como a gente vai mostrar conforme o jogo vai rolando, vai ficar mais fácil entender.